mais um episódio do nosso podcast do meu restaurante, que tem como convidados pessoas de trocar os campos de paredes de cora pelas ruas de Lisboa. Eu sou a Tânia Ferreira e tenho como convidado o Sr. Armando Martins. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, muito bem-vindo. Gostaria de começar este episódio por explorar um bocadinho as suas origens. Quais são as suas primeiras memórias? Olha, Tânia, eu vim para Lisboa no dia 17 de dezembro de 1963, portanto no dia em que fez 12 anos. E antes disso, tem memórias de paredes de cora? Tenho memórias mais da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, porque nós nessa altura não nos deslocávamos muitas vezes a Paredes de Cora ou a Ponte Lima. Era uma vez ou outra, a uma feira, mas era uma coisa rara. Quem se deslocava lá mais eram os pais, nossos pais, o pai e a mãe. Nós, filhotes, ainda miúdos, íamos uma vez ou outra. Quantos irmãos tem? Nós éramos 8 irmãos, neste momento somos 5 vivos, 3 faleceram. E, portanto, parti daquela terra com 12 anos. Qual é a sua freguesia? Eu sou de Romarigães e pronto, tenho boas memórias de lá. Fiquei sempre muito agarrado à minha terra, muito embora tendo partido de lá, miúdo, com 12 anos, só regressei 2 anos e meio depois. Só 2 anos e meio depois é que eu vi o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos que lá ficaram na altura. É o mais velho? Não, eu sou o mais novo. Ah, ok. Portanto, alguns dos meus irmãos já tinham partido. Na altura ficaram lá 3, 2 irmãs minhas e um irmão, que era um irmão que já faleceu, que era deficiente porque deu uma queda com um pequenino com 9 meses. Mas só 2 anos e meio depois é que eu regressei às origens para visitar essa família, que é uma coisa um bocado incompreensível, mas na altura, na época, era assim. E lembra-se do seu primeiro dia em Lisboa? Lembra, perfeitamente. Eu vim para Lisboa pelas mãos do Sr. João Cunha, mais conhecido pelo João da Cachaceira, já falecido, e que tinha um restaurante ali na Graça, que era a Mourisca, e eu a primeira noite, como vim pelas mãos dele, a primeira noite que dormi foi lá no restaurante dele, que só no dia seguinte é que eu fui para a Rua das Farinhas, para a Tasca, que iria lá trabalhar, mas a primeira noite foi ali que dormi. Que ainda tenho uma ideia do Gaspar Maria Barbosa, que já faleceu também e foi meu sócio mais tarde, e mais uns clientes, eu miúdo, muito envergonhado, que nós somos de uma família assim bastante envergonhada, não somos pessoas... E eles começaram a brincar comigo, o miúdo tinha chegado do lado da terra naquela noite, e ele, não te esqueças de fazer o sinal da cruz e não sei o que mais, aquelas coisas, a meterem-se com o miúdo. E pronto, isto foi a primeira noite, depois fui para a Rua das Farinhas, comecei a trabalhar, e ali teve 2 anos e meio nessa tasca. Como é que se chamava a tasca? E não tinha nome, era número 911, e quando saí dessa... Foi em junho de 1966, foi nessa altura que eu saí dessa tasca e fui à terra a primeira vez. E como é que foi voltar à terra? É claro que era uma alegria muito grande, as coisas vão se dissipando com os anos, que é normal, mas era uma felicidade enorme. Houve o Campeonato do Mundo de 66, que nós ficámos em terceiro lugar, que eu me deslocava a Rubiães, à Taberna do Silbo, não é ao restaurante que lá está agora, que também era do Silbo, mas em frente onde ele mora, tinha lá uma tasca onde ele reside.
e era o único que tinha lá a televisão. Mas ninguém tinha, em Romarigães não tinham. E então ia lá a pé ver os jogos de futebol onde Portugal participava. Aquilo era uma alegria, porque a gente somos miúdos, vivíamos, era a época do Eusébio, do Simões, do Coluna, aquela coisa. Eu sou um bocado virado para o Benfica, sem ser doente, mas parte da equipa era do Benfica, a linha avançada, e vivia muito essa época. No entanto, há coisas que não são importantes salientar aqui, mas acaba por ter faz parte da história. Eu, apesar dos ordenados, do ordenado na altura ser um ordenado bastante pequeno, a tasca também não poderia pagar mais, porque também não era uma tasca de muito movimento, mas eu, ao fim de 2 anos e meio, quando cheguei à minha terra, o meu pai já tinha, com o dinheiro que eu tinha enviado, tinha comprado 2 vacas lá para um senhor que precisava do gado a ganho. Chamava-se o gado a ganho. As pessoas não tinham dinheiro, precisavam de animais, e eu então enviei para o meu pai, e depois, mais tarde, por graça, eu dizia assim, epá, eu com 14 anos e meio já tinha alguém a fazer qualquer coisa para mim. Era qualquer coisa muito pouco, porque as pessoas exploravam. O leite era da pessoa, que é normal, mas uma vaca, quando ficava prenhe e que se vendia à cria, o dinheiro era dividido pelos 2. Portanto, já havia um casal, que era do Outeiral, de Romarigães, que já fazia qualquer coisa para mim. E eu, miúdo com 14 anos, com um ordenado extremamente pequeno, mas não o gastava. Também não se podia gastar, porque a pessoa... Eu tinha meio-dia de folga por semana, às vezes, que aproveitava para visitar um amigo ou outro da terra, e nada mais, não havia mais, não se gastava dinheiro de outro. Os tempos eram outros, Sim. eram diferentes. E disse-me que na primeira noite dormiu na Mourisca e depois passou a dormir onde? Depois passei a dormir lá na Tasca, para onde fui trabalhar para a Rua das Farinhas. Dormia mesmo no estabelecimento? E dormia no estabelecimento, tinha um quartinho pequeno, dentro da Tasca, e eu dormia ali. Os primeiros 2 meses foram 100 escudos por mês, os segundos 2 meses, ou seja, o terceiro e quarto mês, foi 150 escudos por mês, os 4 meses seguintes foi 200 escudos por mês, os 9 meses seguintes foi 250 escudos por mês, e depois até por fazer os 2 anos e meio foi 300 escudos por mês. Portanto, ainda tenho isso muito presente. Mas acho bonito e curioso que quando vem para Lisboa já vem também com o instinto de ajudar a família que fica na terra. É sempre aquele sentimento de que eu tenho que enviar qualquer coisa para a terra. Era assim, a minha família era uma família remediada. Se fosse hoje, seria uma família muito pobre. Mas para a época era uma família remediada, onde iam 2 e 3 e 4 pobres a quase todos os dias pedir. Iam pedir o quê? Umas espigas, um bocado de pão de milho, um bocadinho de toucinho se houvesse, que isso nem sempre havia, porque a gente matávamos só um porco. E a gente era bastante. De forma que era uma casa remediada, mas não era uma casa onde se vivesse bem. No entanto, tínhamos a tradição, que eu já tinha cá 2 irmãos em Lisboa, pelo Natal fazíamos um cabaz, faziam eles antes de eu vir, um cabazinho, que era feito em verga, onde mandavam bacalhau e provavelmente arroz, não me recordo, bacalhau lembra-me bem, que enviavam pelo Natal para casa, que lá era sempre bem-vinda, apesar do meu pai e da minha mãe não ser uma casa onde se vivesse muito mal, mas muito longe de se viver bem, muito longe. Agora, comparando com outras pessoas lá, já se podia dizer que viviam, que era uma casa que se vivia bem, mas não era. Não era. E de forma que assim se passou. Depois regressei, já fui então para uma casa ali em Santa Bárbara, no lar de Santa Bárbara, que só lá esteve um mês.
uma casa que eu não estava habituado, muito porca, que era um rapaz de Valença do Minho, e eu não estava habituado àquilo, pois estava habituado a almoçar na casa de uma hora, ali era às 3, às 4, que era já uma casa de comidas, e a gente almoçava no fim, o estômago não estava habituado, deitava tudo fora. Ao fim do mês foi-me lá um espanhol, que alguém lhe deu a informação. Epá, está um miúdo jeitoso em tal parte, foi lá ter comigo e perguntou-me, epá, tu és o Armando? Sou. Tu queres sair daqui? Quero. Então, vais para tal parte. Mas ainda me recordo, como se fosse hoje, que ele disse para mim, epá, é pena seres tão pequeno. Porque eu ia para o balcão trabalhar, eu sou pequeno hoje, na altura com 14 anos, mas fui para lá trabalhar, esteve lá 7 meses e saí de lá porque fui para a Pareirinha da Graça, que aí já era uma casa em que o meu irmão tinha tomado, juntamente com o João da Cachaceira e com outro rapaz lá de Romarigães, que já faleceu também há tempos, que era o António Ferreira. E então queriam que eu fosse para lá trabalhar e eu fui para lá trabalhar. Mas gostei muito de trabalhar nessa casa dos espanhóis, que ainda hoje me lembro, era Alonso Marques e Almeida, a firma, eram 3 espanhóis. E eram pessoas que sabiam muito da indústria hoteleira. Que eu sabia pouco, só tinha trabalhado numas tascas. Sim. Não percebia pouco. Qual era o nome desse estabelecimento? Era Lira de Ouro. E era Lira de Ouro porque eles, os 3 sócios, tinham sido empregados de um restaurante que penso que já acabou, ali na rua 1º de Dezembro, que era Leão de Ouro. E eles eram os 3 empregados lá, saíram, abriram lá a Lira de Ouro, foram buscar, vai lá, um nome equiparado, e era uma casa que não era muito grande, comportava aí 50 pessoas, mas eles sabiam trabalhar, eram exímios na indústria hoteleira. Portanto, depois fui para a Pareirinha da Graça, lá esteve até quase à altura de ir para o ultramar. Depois ainda fui uns meses, porque me aborreci lá porque um dos sócios, o meu irmão era sócio mais o João da Cachaceira, mas quem estava a tomar conta do restaurante era o António Ferreira, e a mulher estava na cozinha, e a mulher tinha uns problemas, inclusivamente. Pronto. E eu um dia aborreci-me e saí e fui trabalhar para a Ribeira das Naus, ali para o pé da Praça da Ribeira, mas não é onde é a praça, era mesmo junto do rio. Trabalhei lá uns meses e depois dali fui para a tropa, ultramar, regressei, teve 6 meses na terra quando regressei, porque o meu pai estava cá em Lisboa a ser operado à próstata e a minha mãe ficou sozinha. Entretanto, as minhas 2 irmãs já tinham casado, tinham saído, e a minha mãe estava sozinha. Eu fiquei lá 6 meses com a minha mãe. Foi um ano que houve muita produção de milho, muito feijão, muito vinho, não sei o quê. A minha mãe estava toda contente porque tinha lá um filhote com 22 anos. Mas claro, aquilo não era vida. Ao fim de 6 meses o meu pai regressou, uma inflamação, mas queria que o levassem para a terra, queria morrer na terra. Mas ainda durou uns poucos anos. Eu é que quando ele chegou lá, eu pensei que ele já não ia resistir mais. Mas não, passado 15 dias estava a rachar lenha. Quando se viu na casa dele, eu tive ali mais um mês ou 2 com eles, fez uns 6 meses e regressei para Lisboa. Voltei para a Pareirinha, Trabalhar com o seu irmão. como empregado, a trabalhar com o meu irmão, e passado um ano e pouco, isto foi em 76, em 75, e em 76 entrei para a sociedade que eles me deram, o João da Cachaceira, o meu irmão, só porque entretanto o António Ferreira tinha saído da sociedade. Deram-me a sociedade de uma forma que só para quem trabalhou muito é que se
mas que era usual nessa altura. Quem se tinha dedicado e dado alguma coisa em troca, a pessoa não precisava de ir procurar dinheiro, ficava com a cota a realizar, ia pagando à medida que havia lucros da casa. Foi o que aconteceu ali. Isso eu agradeço ao meu irmão e ao Sr. João da Cachoceira. A esse já não lhe agradeço, que já faleceu. Foi a sua primeira sociedade. Foi a primeira sociedade. Nessa altura até, porque eu tinha já noção na altura na indústria hoteleira que era muito necessário falar inglês, e quando ainda estava como empregado, antes de entrar para a sociedade, andei numa escola a falar inglês e a tentar tirar inglês, e numa escola de música que eu gostava de viola, andava a aprender a tocar viola, ali na Passos Manuel. Entrei para a sociedade, uma sociedade que dão dessa maneira, de uma forma quase gratuita, e não me sentia à vontade para deixar ali o meu irmão e o Sr. João todo dia, de manhã até à noite, a trabalhar, e eu tirar ali umas horas por dia para ir para o inglês e para ir para a escola da música. Abandonei o inglês, abandonei a escola da música. São as opções que a gente tem que tomar. Claro. Muito embora não tenha sido chamada a atenção para isso. Fui eu que achei que não estava bem. O seu compromisso. O meu compromisso com a sociedade. E ali depois formámos mais a sociedade da Baga Baga, que éramos os mesmos três. Onde é que ficava? É mesmo em frente onde era a Parreirinha. A Parreirinha era. Depois mais tarde foi Mobiflor. Uhum. Depois mais tarde foi Chineses. E agora é Continente. Continente é há 2 meses ou 3. E do lado contrário da rua, mas mesmo em frente, era a Pastelaria Baga Baga, que era uma casa de malas e que nós comprámos, fizemos obras e demos depois sociedade a um senhor que não tinha dinheiro para a sociedade, mas como trabalhava em pastelaria e eu estava pouco dentro dos assuntos de pastelaria, era mais de restaurante, deu sociedade e ali tivemos 13 anos. Para, como se costuma dizer, há males que vêm por bem, eu, sem nunca ter discutido com esse sócio, porque o meu irmão e o Sr. João, da Cachoceira, ficaram na Parreirinha. Uhum. E eu fui abrir a pastelaria com esse outro sócio. Nunca me dei com esse sócio porque era uma pessoa que corria muito com os clientes e nós nunca discutimos, mas eu, ao fim de uns anos, disse para o meu irmão e para o Sr. João: epá, a gente ou tem que tomar a cota dele, ou vocês tomam a minha cota, ou vocês vêm para aqui e eu vou para a Parreirinha, eu não consigo aguentar mais este senhor. E assim foi. Coincidências, ironias do destino. Um senhor de Covas, a quem eu comprei o meu apartamento, ainda hoje lá moro, na General Roçadas, eles eram 3 sócios, construíram esse prédio, que anteriormente era um cinema, que era o Cine Oriente. E eu andava à procura de trocar de casa, porque tinha uma casa pequena, tinha 2 filhos, não tinha garagem e queria trocar para uma casa maior. Fui parar ali, que eu sempre procurei trabalhar perto do restaurante, porque perdia-se muito tempo no restaurante. Se fosse morar aí para longe, não saía do caminho. Então gastava um tempo no caminho, outro tempo na restauração. E fui parar a esse prédio e comprei-lhes o apartamento onde vivo hoje. Mas, ironia do destino, o homem, um dos sócios, que é de Covas, disse-me: epá, ando aí à procura de uma pastelaria para o meu filho e para um primo. E temos o negócio quase feito ali na Baixa, ao pé do Rocio, não sei que casa era, mas ainda não fechamos, não sei se é de fazer, não é? E digo assim: pá, você não quer a Baga Baga? Que é, mas vocês passam a Baga Baga? Passamos. Fez-se o negócio da Baga Baga. Que eu digo assim, para mim foi a melhor coisa que pode acontecer, que eu digo assim: se eu passo a Baga Baga, comércio para mim, não quero mais. Começo da indústria hoteleira, para mim termina. E foi sagrado. Eles tomaram a Baga Baga, ainda hoje lá vamos,
E lá vou eu, quase todos os dias lá vou tomar o pequeno almoço, porque me dou bem com os rapazes. Está lá outro, está aqui numa outra casa que também é sócio também se chama Morisca, que é ao pé do Saldanha. E foi a forma de eu me ver livre da indústria hoteleira, que eu já não gostava muito daquilo. E então pastelaria, pior ainda. Safei-me daquilo, mas eu também já estava com as costas um bocado quentes, porque eu estava ligado já à construção. Aquilo para mim, construção para mim não era uma coisa que eu não considerava trabalho. Considerava uma brincadeira de meninos. Em relação ao que era a indústria hoteleira, não tinha... Mas fazia os 2 trabalhos ao mesmo tempo? Fazia os 2 trabalhos, mas depois já ativei mais a construção, que era reparação. Comprava e reparava, não construía de raiz, nunca construí de raiz. Trabalhava com um rapaz, um pequeno empreiteiro, tinha aí 7, 8, 9 empregados, que era de caminha, e recuperei muitos edifícios, inclusivamente tenho 2 prémios de recria da Câmara Municipal de Lisboa. Um no Lar da Graça, número 132, que está lá a placa, e outro na Travessa Santa Catarina, que é do Camões, que ainda essa calçada de Cômoro em frente a uma igreja que tem lá. Ali na Graça apanhei o 2º prémio, lá apanhei o 3º. Depois ia concorrer na Voz do Operário para um outro edifício que ficou muito, porque pronto, era preciso recuperar, mas nos moldes antigos, porque estamos a falar de prédios antigos. E estava muito bem recuperado nos moldes antigos e eu ia concorrer e digo assim, aqui agora vou arrancar o 1º prémio. Entretanto acabou o recria. Digo assim, pronto. Achei pertinente que ao longo do percurso que me contou até aqui foi sempre trabalhando com pessoas do Norte. Caminha. Sempre, sim. Sempre foi, com esse rapaz de caminho era porque era empreiteiro. Sim. Depois sociedades teve mais, teve um salão de jogos em que formei uma firma e neste momento até sou dono do prédio, mas na altura não era. Tomei de espaço a loja só e abri um salão de jogos e formei uma firma. Teve uma firma de compra e venda de propriedades com o Gaspar Barbosa, que era da Água Longa, e com o Guerreiro, que é um senhor que faz escritas, é contabilista. E com o meu irmão, éramos os 4. E depois, mais tarde, formei outra firma, que é a Martins Silva Pais e Poço. Essa ainda existe, que somos também 4 sócios. Éramos 4, mas depois um sócio faleceu e ficou a mulher, que é a herdeira, a mais 2 filhos. Que ainda é a sociedade onde eu hoje vou até ao escritório, inter-me lá 1 hora ou 2 por dia, mais para passar o tempo e para andar a pé um bocado para um lado e para o outro. Mas eu digo sempre às pessoas que formam uma sociedade, nós temos que pensar que quando a formamos, que ela um dia vai acabar. Dura 1 ano, dura 20, dura 50, que na indústria hoteleira raramente duram 50 anos, mas um dia vai acabar. E devemos meter na cabeça que a devemos acabar da mesma maneira que a começamos, sempre com a ideia de que devemos fazer bem, não nos desentendermos, e assim aconteceu com nós. Portanto, eu acabamos com a que depois vendemos, a Sociedade da Pareirinha, sempre em bem. O Sr. João até tinha uma coisa por mim, o Sr. João da Cachoceira, mais conhecido pelo João da Cachoceira, que era o João Cunha, que é tio do João, que era o que tomava aqui, mais ou menos orientava aqui a casa antes do Nuno chegar aqui. João da Graça. O João da Graça. Ele era tio dele. Era um indivíduo que me admirava, porque eu depois, quando me mirei para a propriedade, pronto, os negócios já me passavam sempre pela minha mão, e concursos para cria e orçamentos de obras, a idade deles já tinha passado um bocado, e era eu que me entretinha com isso. Mas sempre, qualquer firma que acabei,
Carreiro, Barbosa e Martins, que era de compra e venda de propriedades, acabámos com ela, sem problema nenhum, distribuímos os bens, fizemos ali, olha, há isto e isto e isto, vamos fazer aqui 4 lotes. Estamos todos de acordo? Estamos de acordo. Sorteámos o que tocou a cada um, ninguém se queixou a dizer que ficou mal ou que ficou bem. Acho que é a pessoa certa para me dizer, estamos aqui a focar-nos no término das sociedades, mas se nós tivéssemos que dar um conselho a um jovem corense que queira vir para Lisboa estabelecer um negócio, que conselho é que lhe daria? Não vir. A sério? Yep. Porquê? Neste momento diria-lhe para não vir, porque as coisas mudaram muito, Tânia. Eu vou-lhe dizer, aqui há uns 6 ou 7 anos, foi ao aniversário de um senhor de Cobas, que fez 60 anos na altura e fez uma festa muito grande. Aquilo parecia mais um casamento do que uma festa de aniversário. E depois o irmão, que era o que me vendeu o apartamento, tinha mais contacto comigo, dizia, o Armando tem uma vida boa, tem não sei o quê, tem não. E ele diz-me assim, Armando, mas como é que você fez? Veio para Lisboa tão pequeno, como é que você fez para ter uma vida assim? E eu disse, olha, nem eu sei. Nem eu sei porque atravessou-se um período, Tânia, depois do 25 de Abril, em que, de facto, quem tivesse cabeça e fosse um bocado ousado, eu cheguei a dever muito dinheiro, porque eu fazia um negócio, só tinha dinheiro para o sinal, mas não estava a pensar no que era preciso depois para fazer uma escritura. Quando o tempo se começava a aproximar, digo assim, anda que eu agora vou arranjar dinheiro para a escritura, que eu não tenho dinheiro. Aquilo parecia que caía do céu. Daqui, dali e dacolá, orientava-se tudo. Porque se ganhava, houve um período de uma inflação de tal maneira grande, que a Tânia comprava esta cadeira por 1.000 euros, no outro dia valia 1.500. Quando a comprava estava a pensar, vou comprá-lo por 1.000 euros, a ver se a vendo por 1.100. No outro dia já vendia por 1.500. Então ganhava-se dinheiro sem a gente se aperceber como. Portanto, o dinheiro que eu nunca meti, há bocado disse que tive um salão de jogos e tive, mas as máquinas que eu lá explorei eram sempre máquinas lícitas. Nunca explorei, nunca meti lá máquinas ilícitas, nunca quis nada com essas coisas, não me dou com isso. Ou seja, o melhor conselho que daria não vem. Paredes de Cora está melhor atualmente para o empreendedorismo do que está Lisboa? É assim, hoje ganhar dinheiro em Lisboa, primeiro, se vai para uma rua que não tem movimento, não vale a pena ir para lá. Não faz nada. Se vai para uma rua com movimento, a casa custa muito dinheiro ou custa muito, uma renda extremamente cara. Que eu nem sei, hoje há outros conceitos de hotelaria. As coisas mudaram de uma maneira tal, eu hoje não me adaptaria mais. E os conceitos que a gente estávamos habituados estão em desuso. Hoje mas hoje a Tânia, por exemplo, uma casa com, não tem a dimensão desta sala, mais pequena bastante, na Rua da Graça, que era uma sapataria, o indivíduo fechou a sapataria, também tem uma vida boa, o rapaz, que o pai morreu cedo, alugou a casa por 3.000 euros por mês. De renda por mês. Uma casa pequena, que tiveram que fazer obras, porque aquilo era uma sapataria, e que eu passo lá todos os dias e não vejo lá ninguém. Como é que as pessoas fazem? Não sei se é lavagem de dinheiro, se estão ali a ver se aguentam aquilo, a ver se enganam outro. Portanto, é muito difícil. Ou as rendas muito caras, ou os espaços muito caros, e a rentabilidade não é tão grande assim. E hoje ainda com outro inconveniente, é que não há pessoal para trabalhar na indústria hoteleira. Acabou. Hoje, ou tem que ser do Nepal, ou do Bangladesh, ou da Índia, ou da China, que eu não tenho nada contra essa gente. Só que a maior parte não sabem sequer falar português. E quando estão na cozinha
ou num setor mais escondido, tudo bem. Mas quando estão em contacto com o público, é um problema não falar em português. E não falam. E a nossa cozinha, que tem estado muito bem cotada na Europa toda a gente diz o nosso peixe, a nossa carne, a nossa confecção, mas eu, na minha opinião, tenho os dias contados. Mais 10 ou 15 anos, as pessoas que estão na cozinha e que sabem cozinhar, que é o caso da mulher do João, que se come lá extremamente bem, uma casa pequena. Está lá ela, está lá a irmã e está o João cá fora. Mas ela tem 60 e tal anos, daqui por 10 anos tem 70 e tal. Acaba. E como ela, há muitas casas ainda que fechando... Nós temos assistido de alguma maneira, não é? Há 10, 20 anos atrás, os restaurantes corenses em Lisboa eram muito representativos e hoje em dia cada vez temos menos restaurantes, não é? Porque as gerações... Ou fecham, ou encerram, ou por dificuldades pessoal, ou porque as pessoas que lá estão, a gente às vezes não estamos a pensar que a pessoa que abriu um restaurante há 50 anos agora tem 80. Claro. Não vale a pena estar à procura de nenhum empregado, nem sei o quê, porque ele tem é que se reformar e ir embora. Por exemplo, temos ali o Caixa Dourado, onde o Carvalho era sócio, agora penso que já não é. Tem lá o Cunha, que é da Água Longa, tem 80 anos, ou 80 e qualquer coisa. Está lá. Eu tenho o meu cunhado no Martinho da Arcada, tem 80 anos. Ele não teria que estar lá. Pronto, tem lá o filho, não teria que estar, mas as pessoas metem na cabeça porque os anos vão passando e depois metem na cabeça que aquilo já não sobrevive sem eles. Falou do seu cunhado, a sua esposa é corense? A minha mulher é de Rubiães. Ah, não sabia. Essa história deu-se em Lisboa ou lá? Deu-se lá porque nós somos 2 irmãos casados com 2 irmãs. Ok. Portanto, o meu irmão tem 89 e a mulher com 83. E eu depois casei uns anos depois com a minha mulher, que a conheci através O seu irmão? do meu irmão, porque senão não a conheceria, nunca teria casado com ela, porque nunca teria ido parar a Rubiães, com certeza. Poderia ir, mas poderia... As possibilidades de, se o meu irmão não tivesse casado com a mulher dele, a possibilidade de eu casar com a minha eram poucas. Portanto, ela é de Rubiães, eu sou de Romarigães, temos a casa em Rubiães, vamos lá com regularidade, ainda agora esteve lá mês e meio. Sr. Armando, claramente eu posso afirmar que saiu de Paredes de Cora, mas Paredes de Cora nunca saiu de si. Não. Como é que nos seus dias Paredes de Cora está presente? Olha, está muito presente e eu até lhe posso dizer, como tenho casa em Rubiães, estou a 8 km da vila. Eu, se estiver em Paredes de Cora e não tiver nada para fazer da parte da manhã, e eu não sou de grandes a fazer, por exemplo, tenho um cunhado meu que anda sempre por lá de volta da terra e com sachola e não sei o quê, eu não quero saber disso para nada. Pronto. Mas quero dizer que se não tiver assim outros assuntos para tratar, vou à vila de propósito, tomo o pequeno almoço na Visconde, gosto muito, compro o jornal e regresso. Se tiver que meter gasolina ou se tiver outras coisas para fazer, mas mesmo que não tenha mais nada que fazer, ir lá para comprar o jornal e tomar o pequeno almoço, faço com regularidade. Portanto, tenho cora no coração. Quando veio para Lisboa, quando era aquela criança, algum dia pensou, vou voltar para ficar em Cora? Não. Nunca pensei em voltar, mas recordo-me perfeitamente, na primeira semana que passei em Lisboa, foi uma semana de muito choro, porque um miúdo com 12 anos, quer a mãe, quer o pai, quer os irmãos, e então aquela primeira semana, depois o tempo vai curando, que isso é próprio o tempo vai curando qualquer coisa que aconteça na nossa vida. E assim aconteceu, mas dizer assim, vou regressar, não, nunca teve
Nunca teve, porque comecei, pronto, a minha vida aqui foi-me sorrindo, depois tinha cá um irmão, 3 tinham partido para o Brasil, 2 já partiram, um ainda lá está. Falou-me dessa primeira semana ser muito difícil. Ao longo desse percurso que foi desenvolvendo em Lisboa, também foi construindo uma comunidade de coerense em Lisboa? Teve parceiros, teve amigos? Teve amigos e provavelmente aqui até o Nuno não saberá, nem é interessante, porque aquilo não durou muito tempo. E Romarigães chegou-se a formar um grupo, que era Grupo de Beneficência Amigos de Romarigães. E o Sr. João Cunha, que era um dos muito dedicados, até ainda há pouco tinha muitos Pintos. de pôr na lapela. Aquilo, a função daquele grupo, porque formou-se ainda do tempo do Sarrilha, terão ouvido falar no Adriano Sarrilha, o Gaspar, o meu irmão, o Silvério, também já faleceu, que depois residia ali na São Roque de Rubiães, mas era de Romarigães, e muitos formaram esse grupo com a finalidade de ajudar pobres que houvesse na freguesia. Estamos só a falar em Romarigães. Uhum. E chegaram a dar uma ajuda lá a alguns. Ajuda pequena, porque na altura também as cotas eram muito pequeninas. Eu ainda fui sócio, não sei que caminho é que eu tinha um cartão de sócio, que há pouco tempo ainda vi que e desapareceu-me, não sei, mas o grupo não durou muito tempo, talvez, sem ter certeza nenhuma, talvez não durou 10 anos garantidamente, mas ainda se ajudou lá umas pessoas, pagava-se uma cota pequenina, não tenho ideia nenhuma de que valor era, porque estamos a falar numa coisa de há 60 anos. E portanto, dei uma ocasião, fiquei comovido em São Roque de Rubiães, em São Roque, mas aquilo já pertencia a Cunha, pertencia à Água Longa. Uma ocasião disseram-me que uma rapariguita que vivia lá muito mal, numa casa térrea, não sei o quê. Eu fui lá, isto para a entrevista não parece bem, porque eu nunca gostei de exibir. E fui lá ver a rapariga vinha na coisa, sem pernas, vinha pela casinha terra e não sei o quê, não tinha luz, não tinha água, e a rapariga vivia lá, penso, com uma tia ou coisa parecida. Eu chamei lá o Alfredo, faleceu que era caçador, e faleceu lá com uma cabra que se meteu à frente dele quando ele vinha de moto aí, mas que era muito conhecido, um rapaz que era eletricista. Chamei-o lá e disse: pá, mete aqui eletricidade aqui nesta casa, e mete água, e compra uma televisão e um frigorífico. Isto já talvez haja uns 20 anos. Provável. Por aí. Um apelo também foi feito uma ocasião em Paredes, mas não na vila. Uma freguesia de Paredes, não sei, uma freguesia daquelas lá de cima. Um indivíduo que precisava de um carrinho, e aí eu juntei o meu irmão e o Gaspar, que faleceu, e demos-lhe um carrinho, porque sempre gostei de partilhar, dentro da medida possível, com pessoas pobres, porque chega-se ao fim do ano e a fortuna da gente é a mesma. E não só pessoas pobres, o Sr. Armando também é uma das pessoas que mais colaborou com a Casa Coerense, e gostava de perguntar quais são as suas primeiras memórias da Casa Coerense. Olha, eu não vou mentir, eu não fui das pessoas mais assíduas aqui na Casa Coerense no princípio. Eu penso que, quando a Casa Coerense se formou, deve ter sido mais ou menos que eu larguei a indústria hoteleira. Foi há 35 anos atrás. Há 35, portanto ainda lá estava, mas já não teve muito tempo. Mas não fui daquelas pessoas que frequentei mais a Casa Coerense.
Comecei depois, mais tarde, a frequentar. Fui àquela festa que houve ali no Pinhal, como é que se chama aquilo? No Monsanto? E aquela coisa. E comecei-me depois a incentivar. Depois vim aqui a vários almoços que até, assim um bocado, porque às vezes na altura leiloavam-se umas bandeiras do Benfica e do Sporting e não sei o quê. Portanto, coisas que houvesse para leiloar, para faturar alguma coisa. E eu, com o Gaspar, com o tal falecido, vinha cá às vezes, e com o Guerreiro, que o Guerreiro não é de Paredes de Cora, o Guerreiro é de Gondarém, de Vila Nova de Cerveira. Às vezes eu arrematava coisas para eles a picar. Eles podiam. Eu, graças a Deus, também podia. E eles faziam a mesma coisa a mim. Olha, 500 euros para o Armando. E o Armando tinha que se aguentar. 1, 2, 3, adeus, até logo. E era pronto, mas fazia parte da brincadeira, e à mistura com um copo que às vezes se bebia. Mas a gente tínhamos comportamento, não era gente, nem era gente de grandes bebidas, mas às vezes um copo a mais, a gente começa a sair alguns excessos mais animados. É isso que diz. Quantos anos tem atualmente? 73. Tem quantos netos? 5. Uau. Todos sócios da Casa Corense. Isso é que é importante. Nós queremos é que toda a gente, malta nova, seja sócia da Casa Corense e depois de sempre nas nossas atividades. Se um dia, quando não estiver cá, falarem de si, o que é que você gostava que os seus netos dissessem? Eu gostaria que me recordassem como uma pessoa de bem, como uma pessoa que não gosta de ver inimizades entre as pessoas. E se terei ido buscar ao meu pai, o meu pai era uma pessoa muito apaziguadora. Quando algum casal se desentendia, ele punha sempre água na fervura. Não era uma pessoa, além de ser uma pessoa que eu nunca ouvi com um copo a mais, nem com um cigarro na mão, e de muito trabalho. De muito trabalho. E eu terei ido buscar um bocado ao meu pai, ainda hoje, que já começa a não ser normal, mas eu, quando passei nesses cruzamentos, que estão aqueles indivíduos a fazer aquelas piruletas com aquelas coisas, eu gosto, e quando está um neto meu, digo assim: arranja aí uma moeda para dar a este senhor ou a esta senhora que está aqui, a ver se arranja uma sopa para o almoço. Senão chega-se a hora do almoço e não tem dinheiro para uma sopa. E eu gosto de distribuir alguma coisa, se me é possível. Não sou de olhar para o lado. Mesmo assim sou o padrinho de um rapazinho de Moçambique, da Elpo. Elpo, não é? Sim, é padrinho dele. Sou o padrinho dele. A gente não resolve nada. Sem dúvida. Mas ajuda alguma coisa. Ajuda alguma coisa. Do seu percurso todo, e falando também do ultramar, dos restaurantes todos, se tivesse de destacar assim uma história que contasse a sua vida, qual é que seria? Olha, episódios Tem muitos. Episódios são muitos. Alguns que dá para rir, mas tem a sua graça. Tem a sua graça. Em uma ocasião, não sei se vai bem ao encontro da pergunta da Tânia, mas na Pereirinha da Graça, quando eu ainda era empregado e rapazote, devia ter os tais 14 anos, tivesse 15. Às vezes ligavam dali, porque agora há uns tipos do Globo com coisa às costas. Às vezes ligavam ali de volta, a ver se iam lá a casa levar um bife, um peixe, uma coisa qualquer. E ligaram lá para a Parreirinha. Ainda não se usava louça de... Descartável. Não. Louça de inox. Era louça mesmo. Sim. E pediram dois bifes à Parreirinha, que dava para 4 pessoas, porque era um bife à Parreirinha, era 2 bifes com 2 ovos, batata frita, arroz, fiambre e não sei o quê. Pediram 2. E 2 cervejas. Ora, aqui iam 2 travessas de louça grandes com aqueles 2 bifes. E aquilo era ali para 70 metros da Parreirinha, não era mais. Eu toquei à campainha, aquilo era para um segundo andar, abriram uma porta cá em baixo. E disse: você é que vai aqui para o segundo andar entregar
uns bifes, sou. Pá, vocês chegaram agora mais umas pessoas a casa, se não se importa, vá-me buscar mais 2 cervejas que eu preciso. Eu, lógico, acho que até qualquer adulto caía naquilo. Fui buscar as outras 2 cervejas, quando cheguei lá, não era nada aquilo, estavam feitos, chegaram ali, pegaram nos bifes, foram-se embora, eu cheguei lá com as cervejas ao segundo andar, e aquilo não era para lá. E não recebeu o dinheiro. Eu ainda hoje fico, até só de a minha pobreza ou riqueza ao lado do restaurante é a mesma. Mas coisas bem pensadas, para enganar um miúdo, coisas bem pensadas, não é preciso dar uma chapada, nem nada. E a ocasião aconteceu uma outra, também teve a sua graça, também na Parreirinha. A gente mais tarde tínhamos frango no churrasco, mas antes de haver frango no churrasco, servíamos também frango corado. Então era frango, que em vez, o frango de churrasco normalmente é frango aí de quilo. Sim. Esse frango era frango aí de 1,5 kg e cortava-se em 4. O frango era cozido e depois era corado na frigideira. E então a gente tinha marcado na alimenta, frango corado, Chegou-me um indivíduo ao balcão. Epá, este frango corado de pressão é que isto é. Epá, este é um quarto de frango, só que é um frango grande, bem com batata frita, arroz. Diz, epá, eu estou cheio de fome, traga-me 2 doses. E eu todo contente, digo assim, olha, aqui um bom cliente, a gente, apesar de ser empregado, gostávamos que vender. E vinho, olha, temos aqui um vinho da beira de cima, temos vinho engarrafado, mas temos aqui de barril da beira de cima, que é um vinho muito bom, que servimos em jarro. Então, e queria um jarro maior, para acompanhar o frango. E serviu o jarro maior. O homem tinha comido um quarto de frango, tinha bebido mais ou menos metade do vinho e perguntou-me, eu preciso tomar uns comprimidos, deixei-os ali no carro. Vou buscá-los. Ora, tinha lá metade da comida e metade da bebida. Você acreditou no senhor? Pronto, lá ficou meio... Oh! Digo assim, mas coisas bem pensadas. Digo assim, olha que engraçado que isto foi. Então pronto. Podemos afirmar que a Parreirinha foi o restaurante da sua vida? Sim. Além de ter sido o restaurante que me deu alma, porque primeiro fui empregado, mas empregado é sempre empregado. Mas depois, como passei para a sociedade dentro de uns moldes muito favoráveis, as casas nessa altura eram muito lucrativas. Porque finanças e tal eram coisas que se manobravam com alguma facilidade e pronto. E foi realmente os meus princípios. E dali é que se foi partindo já para a construção, para a compra e venda de propriedades. Eu, portanto, já comecei a comprar juntamente com o meu irmão e com o Sr. João. Éramos sócios também na propriedade. E que, de facto, muito embora a restauração desse dinheiro, na altura, não tinha nada a ver com a compra e venda e restauro de propriedades. Era muito diferente e dava muito menos trabalho. E foi assim, fui vencendo. Até hoje. Hoje não me preocupo nada com isso. Graças a Deus não estou necessitado. Agora estou necessitado é de recuperar dos meus males, que não são poucos. Sr. Armando, muito obrigada pelo seu contributo, pelo seu testemunho. Para mim foi um prazer. Não seria a entrevista, se calhar, que vocês ou que a Tânia esperava. Claro que sim. Mas foi... Eu gosto sempre de ouvir pessoas como o Sr. Armando, com quem eu tenho a oportunidade de viajar um bocadinho no tempo e de aprender convosco. São uma geração que acrescenta imenso valor, não só à Casa Corense, como a nós jovens. E são um exemplo que nós temos a seguir. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Terminamos assim mais um episódio do podcast O Meu Restaurante. Espero que tenham gostado. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E até ao próximo episódio. Obrigada.